Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos. Eu sou Luiz Miller, aqui de Joinville, e estou me propondo a gravar algumas lives, talvez umas 10 ou 12 por aí, acerca dos fundamentos da doutrina espírita. Qual é o meu objetivo? É falar de uma forma simples, bem acessível, de uma maneira que aquelas pessoas que quiserem iniciar, vamos assim dizer, os seus estudos acerca da doutrina espírita, que possam encontrar nessas informações que eu vou passar, nesses fundamentos, né, possam encontrar os seus os assuntos iniciais, né? Porque a doutrina espírita não tem uma iniciação, mas nós todos precisamos começar os estudos, né, para que nós possamos compreender essa doutrina que nós chamamos de doutrina espírita, também é conhecido como espiritismo, e que há muita confusão acerca de espiritismo, né? Há muita confusão. Então, é isso que a gente está se propondo, estou me propondo a fazer essa, essas lives, né? De uma forma, como eu disse, de uma forma simples, porque o objetivo é levar as estruturas da doutrina espírita, os princípios básicos, aqueles fundamentos, né? Aqueles princípios que fundamentam a doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião, que ela abrange esses três grandes círculos do conhecimento humano. Então, nós vamos fazer, hoje, vamos iniciar pelo início, ou seja, pelo principal pensamento, postulado da doutrina espírita, que é a existência de Deus. Né? Então, eu já estive em alguns lugares assim que me perguntaram, mas o Espiritismo acredita em Deus? Porque, de certa feita, nós fizemos um Pai Nosso, etc., numa circunstância que nos foi pedido, e mas depois vieram me trazer em casa e vieram, mas olha, eu não sabia que o espiritismo era de Deus, olha, mas veja que absurdo. Então, é o principal ponto. Quem não acredita em Deus, né, para o ateu, né, o materialista, não dá para entender a doutrina espírita, porque o ponto fundamental é a existência de Deus. É evidente que nós vamos trabalhar nessas outras lives, em cada uma delas, nós vamos trabalhar os outros princípios, né? Vamos falar de universo, que é a casa de Deus, né? Vamos falar do espírito, do princípio inteligente do universo, vamos falar sobre a lei de evolução, sobre a lei de causa e efeito, né? Sobre a lei da reencarnação e da lei da comunicabilidade dos espíritos. Cada ponto desse vai ser uma live, né? Vai ser uma gravação dessas, para que, nessa sequência, né, as pessoas possam entender esses fundamentos, né, esses princípios que fundamentam a estrutura, esse corpo doutrinário do Espiritismo. Né? Então, nós vamos observar que esses pontos eles foram extraídos, eles foram extraídos do Evangelho de Jesus, porque a doutrina espírita, os irmãos que estão iniciando, devem já começar a entender que a doutrina espírita é o consolador prometido, aquele consolador que Jesus prometeu lá na última ceia para os discípulos, né? Que ele iria, mas não os deixaria órfãos, ele vai dizer lá, né? Que ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria outro consolador, que ficaria eternamente conosco.
Esse Consolador, que é o Espírito de verdade, vos ensinará todas as coisas e vos recordará o que eu vos tenho dito. Então, nós observamos que nessa promessa de Jesus, nessa conversa sobre o Consolador, ele vai falar de duas coisas fundamentais como Consolador, que é o que caracteriza o Consolador, que é o ensinar todas as coisas e o recordar as lembranças, os feitos de Jesus. Então a gente vê que esse ensinar todas as coisas é exatamente o conhecimento, o aprendizado que nós precisamos ter para depois, então, começar a estudar Jesus, né, ou simultaneamente, mas de uma forma que possamos entender Jesus nessa visão nova, né, porque nós sabemos que o cristianismo nascente, hoje, praticamente, nós não identificamos mais, porque hoje nós temos o cristianismo do homem. Né? Foi criado um cristianismo com interesses, interesses de classe, interesses pessoais, interesses políticos, né? Já desde Constantino, lá do 325, né, depois de Jesus, quando ele faz aquele trabalho todo e reúne, né, doutrinas pagãs, doutrinas cristãs e processos cívicos, né? A isso ele deu o nome de religião e botou tudo ali num liquidificador só e chamou de religião. Né? Quando que a palavra religião, na verdade, é bom que se saiba, ela não tem nada a ver com espiritualidade. Lá no tempo de Constantino, ela significava o civismo romano, que é uma coisa boa, claro que é uma coisa boa, mas ela se chamava religio religionis. Olha só. Então, desse processo, ele tirou então esse nome e deu um nome a esse conjunto de princípios novos, que ele foi chamado de cristianismo. Né? Cristianismo. Porém, como eu disse, um cristianismo ajustado aos interesses do Estado, ajustados àqueles interesses eh, pessoais, políticos, institucionais, né, para atender às demandas materiais. E o cristianismo não veio para atender às demandas materiais, ele veio para atender às demandas espirituais. Né? E a doutrina espírita tem essa característica, né, de evocar esses princípios que estão no Evangelho, não aquilo que é pregado assim no meio teológico, né, onde a gente vai ver muitas coisas, principalmente quando interpretam a mensagem de Jesus de uma forma bastante historiográfica, mais pela letra do que pela essência do ensino. Né? Então, isso é muito importante. Então, a doutrina espírita tem essa função, né? Essa função é bastante relevante, importante para todos nós, para a humanidade, porque ela é a materialização do cristianismo, daquele consolador prometido. E todos nós que queremos estudar a doutrina espírita, não podemos e não devemos desvincular de Jesus. Jesus é nosso modelo e guia. A gente já começa falando isso, né? Para que ninguém entenda que está numa doutrina que não é cristã, como tem muita gente que pensa. E falam por aí. Não, o Espiritismo não é cristão. Não, nós somos, até Chico Xavier, ele gostava de que se dissesse que nós somos espíritas cristãos. É que, se a gente estudar bem a palavra espírita já diz que nós somos cristãos, né? Mas, para que fique bem claro, para que fique bem reforçada a ideia da presença desse cristianismo em nós, então, não custa dizer que somos espíritas cristãos, para aquele que quiser, né? Só para a gente entender a preocupação do nosso Chico Xavier com relação, né, à questão
da marca cristã na doutrina espírita, né? Então, até há quem diga que nós somos cristãos espíritas. Isso não tem problema, né? O importante é que a gente tenha Jesus conosco. Isso é fundamental. Ninguém pense que, então eu vou entrar no espiritismo, eu não preciso mais estudar Jesus, porque o espiritismo não é religião ou coisa parecida. Na verdade, na doutrina espírita é que nós vamos estudar Jesus. Na doutrina espírita que a gente estuda bem o seu evangelho, né? Quando é preciso, a gente evoca o Antigo Testamento, né? Também, porque ali tem muitas mensagens importantes, mas a prioridade é estudar o Novo Testamento, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, esses quatro, para que depois, se quiser, pode continuar estudando os Atos dos Apóstolos, as Epístolas, né? O Apocalipse, e, vez por outra, estudar um dos profetas lá, que também é muito importante, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas tudo isso, meus irmãos, passa por esse viés que nós estamos observando hoje, que é a existência de Deus, né? Mas, então, nós vamos ver que a questão de Deus, o entendimento de Deus, veio ao longo do tempo, né, sendo, eu diria assim, sendo adaptado. Uma adaptação necessária, eu diria, né? Porque, olha só, vamos ver. Lá no tempo de Moisés, né, lá nos Dez Mandamentos, etc., etc., então lá nós vamos ver, né, que a ideia que existia na época, entre lá de Moisés, desde Abrão, Isaac, Jacó, aquele pessoal todo. A ideia de que Deus era o Senhor dos exércitos. Era uma ideia de Senhor. E nós outros éramos chamados de servos. Deveríamos temer Deus. Então, os tementes a Deus eram respeitados, etc., porque tinham esse temor, porque esse senhor era cruel em alguns momentos, né? E eles entendiam de que quem estivesse fora do trilho, né? Que Deus castigava. Então, nós já vamos ver que foi uma época, de certa forma, diríamos até, necessário, né? Uma forma necessária, porque para poder conter o ímpeto daquele povo ainda bastante desinformado, né? Onde, então, os interesses eram mais os imediatos e assim por diante. Mas aí depois veio Jesus, né? Depois veio Jesus e ele deu assim ele aprimorou essa ideia. Ele confirmou o monoteísmo, né? A ideia do Deus único, que veio lá desde Abraão, Isaac, Jacó, José, e veio vindo, né? A ideia monoteísta, a ideia de um Deus único, que é isso que também a doutrina espírita trabalha, essa ideia do Deus único, porque Jesus vem confirmar a existência de Deus, só que Jesus já não chamou mais de Senhor. Jesus chamou Deus de nosso Pai. Olha aqui. Aí, mas, Luiz, qual é a diferença? A diferença é que quando nós servíamos a um Senhor, nós éramos servos. Agora nós vamos servir ao nosso Pai. E se Ele é nosso Pai, o que nós somos com Ele? Filhos. Tem diferença de filho e de servo? Claro que sim. O filho é herdeiro. Nós somos herdeiros da casa de Deus, que é o universo, como nós vamos trabalhar numa outra live, né? Muito bem. Então, Jesus veio mostrar, né, a existência desse Deus, dessa divindade,
mas como o nosso Pai, claro, nosso Criador, sem dúvida, né. Então, por isso mesmo, nosso Pai, né. E que não devemos e não precisamos temer a Deus, mas sim amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né. Então é bastante importante que, nós, num momento, precisávamos temer, hoje já, né, logo depois com Jesus, aí, a questão virou na prática do amor, né, na prática do amor. Isso é bastante interessante. E aí nós vamos ver que esse Deus, ele é o próprio amor, ele não castiga, Deus não castiga. "Ah, mas Luiz, então o que está acontecendo com o povo, com o mundo? Tanto sofrimento, tanta dor", né. Mas esse é outro assunto que também nós vamos conversar um pouco mais profundo com relação à nossa Terra, ao planeta em que nós vivemos, né, que é um mundo de expiações e provas. Naturalmente que nós estamos vindo da espiritualidade, né, num processo reencarnatório, como eu disse, nós também vamos falar mais aprofundadamente da reencarnação, né. Então isso, justifica que nós, como já existimos, já delituamos, já pecamos, já nos equivocamos, e que hoje, pela misericórdia de Deus, estamos de volta a esse plano de vida para reparar as nossas faltas, né. Então nós temos as doenças, nós temos as dificuldades de relacionamentos, nós temos uma série de obstáculos que a vida sugere para todos nós, em função da plantação que nós fizemos, né. Porque o livre-arbítrio, nós adquirimos esse livre-arbítrio, só que é um livre-arbítrio que não nos isenta da responsabilidade, né. Nós temos a liberdade de semear qualquer tipo de semente, boa ou ruim, porém somos obrigatoriamente, termos que colher, somos obrigados a colher. Então, no fundo, o que existe hoje no cenário humano é a colheita obrigatória, né, e nós estamos agora, por exemplo, com essa pandemia, né, imagina que tipo de semente nós semeamos no passado para ter hoje essa questão, mundial, né. Então só para ver que Deus age de uma forma, de certa forma justa, porque todos nós tivemos oportunidade de praticar o bem. Mas muitas vezes a nossa escolha não foi pelo bem, foi pelas coisas equivocadas, muito equívoco, muito engano, muita ilusão, né? Porque as questões materiais, elas são sedutoras. Nós somos facilmente seduzidos, não é? Pelas questões materiais. Então, se a gente se ilude com essas seduções, o que vai acontecer depois? Depois de estarmos iludidos, vem a desilusão. Só se desilude quem se iludiu, né? Então isso é importante. Isso mostra a justiça de Deus, que dá a cada um segundo suas obras, que nós também vamos trabalhar lá na lei de causa e efeito. Então, só para que nós observemos aqui nessa matéria, que aqui estamos tratando de Deus, para nós observarmos como Deus é justo, né? Como ele é amor. Esse é o nosso Pai, né? E na época eles achavam que esse Deus era só dali da linha israelita, né? Aí Jesus ele quebra essa hegemonia, né, que eles tinham, pensavam que tinham, quando ele nos ensina a orar. Quando ele vai nos falar sobre o Pai Nosso. A palavra Pai Nosso já é uma quebra, né, de paradigma, de modelo como eles tinham acerca de Deus. Ou seja, o Pai era só deles. Quando Jesus pronuncia Pai Nosso,
Ele está dizendo que Deus é Pai da humanidade, não apenas de uma região, nem apenas de um povo. Que nós possamos, ao pronunciar o Pai Nosso, que a gente lembre da nossa condição de filhos, mas que também o outro lá, lá no Japão, lá no outro lugar, né, no outro hemisfério, todos são filhos de Deus, todos somos filhos de Deus e por isso todos somos irmãos. É muito importante que esse conceito esteja bem definido em nossa cabeça e principalmente em nosso coração, para que o afeto possa ser igual a todas as pessoas, né? Jesus vai falar lá quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Ele vai dizer: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e fazem a vontade de Deus, de meu Pai. Então, ele está falando de uma família universal, né? Então, é nesse sentido que nós vamos gradativamente chegando lá. Muito bem, então, retomando aqui a questão de Deus, né? Aí nós chegamos no Espiritismo, né? Depois de quase 2000 anos, né? 1857 veio o Livro dos Espíritos, só para que os irmãos que estão iniciando os seus estudos possam entender, o Livro dos Espíritos é a sequência do Evangelho de Jesus. É a materialização daquela promessa de que ele mandaria o Consolador e que ficaria eternamente conosco. Então, o Livro dos Espíritos, ele representa esse Consolador entre nós, né? E então, para que a gente possa, ao estudar o Livro dos Espíritos, a gente possa observar o próprio Jesus, né, nos falando através de seus emissários. Então, aí a doutrina espírita, aqui no Livro dos Espíritos, tem na pergunta número 1, o nosso codificador, Allan Kardec, pergunta para os espíritos de luz que é Deus. Veja que ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. E os espíritos vão responder que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, não existe uma inteligência maior, né, que a de Deus é soberana. Né? É um conceito para evitar uma configuração humana como já foi pensada antigamente naquele velhinho de barbas brancas que estava sobre as nuvens. Isso é uma personificação humana, né? Que a gente chama de antropomórfica, né? Porque tem um modelo humano e também com as suas mazelas humanas, né? De formas que, então, a doutrina espírita apresenta um conceito aberto acerca de Deus, né? Mas também poderiam perguntar, mas Luiz, quais provas, o que prova a existência de Deus se nós não vemos, né? Então, só para lembrar, meus irmãos, muita coisa nós não vemos e aceitamos, né? Então, na verdade, os cientistas já viram o átomo de uma forma estrutural, mas nós não vimos. A gente vê nos desenhos, mas a gente vê que realmente é assim. Então, não é preciso ver para crer, né? Jesus vai falar para Tomé, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Então, Allan Kardec, atendendo essa demanda, ele pergunta na questão número 4, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Ele vai dizer, num axioma que aplicais a vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. O que nós vemos que não é obra do homem? Nossa, nós estamos olhando a todo instante, né? Que não, os fenômenos existentes, né? A gente vê as estrelas, que são sóis, né? Nós vemos os planetas, nós vemos o próprio universo na medida em que a gente pode ver, né? Nós vemos assim, por exemplo, as sementes germinarem, porque o homem ele pode plantar a semente, mas ele não constrói a semente, né? E depois para germinar, ele pode até pôr um adubozinho, claro que pode, né? Mas a semente já traz dentro de si a estrutura de uma árvore, de uma planta frutífera, isso é obra de Deus, né? Isso é obra de Deus.
Então, na verdade, que a gente olhe, por exemplo, olhar para um oceano, né, o mar, né, uma imensidão que é. E também se a gente olhar assim para o próprio planeta suspenso no ar, para a Lua suspenso no ar, nosso Sol, isso são obras que não são obras humanas, né. Então o homem já evoluiu bastante, já produz muita coisa, mas a matéria-prima em geral não é feita pelo homem, né. A matéria-prima em geral é produto, de Deus. Aí o pessoal diz: "Não, isso é produto da natureza". A natureza é um apelido que deram, né, para Deus, né, mas na verdade é Deus, né. Então isso é muito importante, né, que a gente entenda isso. Outra coisa que nós queremos aproveitar para passar para os irmãos são os atributos de Deus, né. Então, por exemplo, Deus é eterno, isso é um atributo dele, né. Deus é imutável, ou seja, eterno é porque não teve princípio nem fim, né. Nós, por exemplo, somos imortais, porque nós tivemos começo. Dá para dizer que nós somos eternos? Até dá, mas essa palavra só serve para Deus, que ele é incriado, e nós fomos criados, né. Então Deus é eterno, porque ele não teve princípio e, teria saído do nada, mas então o nada teria criado alguma coisa, né. E a gente sabe que não é assim. O É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Isso é um outro assunto também, a questão de eternidade, para a gente estudar mais lá na frente, né. Ele é imutável, quer dizer o seguinte, ele não muda, não é assim como aquele Deus apresentado lá no Antigo Testamento, que tinha hora que ele se encolerizava, jogava sua ira sobre nós, né. Se não fizesse de acordo, né, é muito séria essa questão. Então era um Deus que era ciumento, cioso, né, não que o Deus fosse o conceito que eles apresentavam, né. Então a imutabilidade diz que Deus e suas leis, elas são permanentes, não há uma impermanência em Deus. A impermanência existe aqui em nós, né. Então ele é imutável, né. Ele faz, como Jesus disse, chover sobre justos e injustos. Ele é imaterial, né, ou seja, isso quer dizer que a sua natureza difere de tudo que chamam de matéria, né. E depois também ele diz que ele é o único. Aí é o chamado monoteísmo, né, que nós falamos, que nós somos monoteístas porque admitimos e reverenciamos uma divindade única, porque até chegar esse conceito de monoteísmo, depois de Abrão para cá, né, nós vamos ver que a ideia era politeísta, a existência de vários deuses. E hoje ainda nós temos algumas civilizações, algumas culturas que ainda admitem muitos deuses, muitas divindades, né. Mas nós entendemos que Deus é único. E também que ele é onipotente, que não tem ninguém mais forte, né, com poderes superiores a ele. Só Deus, ele é onipotente. E é soberanamente justo e bom. Essa soberania de justeza e de bondade é muito importante, porque nós precisamos entender que tudo o que acontece, que Deus permite que acontece, é para o nosso bem. Ah, mas como é que pode ser para o nosso bem se vem uma doença, se vem um problema muito sério? Porque Deus ele não vê o homem em si, Deus vê o espírito, que as nossas necessidades são referentes às necessidades espirituais. Então, meus irmãos, nós estamos então concluindo esse primeiro programa, essa primeira live acerca dos fundamentos da doutrina espírita e vos convidamos para continuar, porque logo em seguida nós vamos estar falando sobre o universo e as moradas na casa de Deus, que isso já será a live seguinte. Essa aqui é a live primeira, né? Nós vamos rotular ali, é a número 1,
e depois os irmãos poderão ver número um, número 2, número 3 e assim por diante. Aí poderão perguntar: "Mas aonde eu posso ver?" Exatamente no YouTube. Vocês procurem ali com o meu nome, Luiz Miller, Luiz com Z, Miller com 2 Is, né, e vocês vão abrir ali e vão encontrar esse pequeno curso, que é o que eu estou chamando aqui, mas vão encontrar outras palestras, né. Mas a gente sugere que comecem por essa sequência que nós vamos dar desses fundamentos. Muito obrigado a todos, fiquemos todos com Deus e na sua paz. Que assim seja.